O Dr. José de Assunção trabalha temáticas ligadas a diversas áreas dentro da sua especialidade. Ele publicou 8 livros e cerca de 100 artigos, 12 deles em revistas internacionais. O professor também organizou 2 livros coletivos, Cinema e História e Espacialidades, Espaço e Cultura na História, além de participar do Conselho Consultivo ou do corpo de colaboradores de vários periódicos acadêmicos. Professor, nesta aula magna, o senhor fala sobre as teorias da história, novas propostas para novos tempos. Que propostas são essas? Perfeito. Essa palestra de hoje, eu procuro apresentar uma coleção de livros que eu lancei, cujo título é Teoria da História, está saindo pela editora Vozes. Como que é essa coleção para a gente entender essa parte dessa nova proposta? Nos 3 primeiros volumes, eu faço um balanço da teoria da história, trazendo elementos que inclusive podem ser trazidos para o ensino de graduação, porque a teoria da história ela faz parte do currículo de graduação da formação dos historiadores. O que é uma teoria, só para a gente entender rapidamente e eu poder te explicar essa segunda parte. Uma teoria é uma certa maneira de ver as coisas. No caso, a teoria da história, uma teoria da história é uma certa maneira de enxergar a história, de entender a história enquanto um campo de conhecimento. E entre as diversas teorias da história, a gente tem diversos paradigmas. O positivismo, o historicismo, o materialismo histórico e alguns outros. Os 3 primeiros volumes da coleção, eles se destinam exatamente a apresentar esses vários paradigmas. O 4º volume que é precisamente esse que traz uma proposta mais inovadora, no seguinte sentido: ele começa a analisar alguns historiadores e alguns filósofos, o pensamento de alguns historiadores e filósofos sobre a história. Aí entra a questão da novidade, né? Porque os paradigmas que eu explico no primeiro volume, nem sempre, quando a gente chega a um trabalho de um historiador especificamente, ele nem sempre cabe dentro de um só paradigma. A proposta da qual eu parto é que os pensamentos são complexos. Então, na verdade, os historiadores eles fazem combinações. Os filósofos, os historiadores fazem combinações de influências diversas. Então você pode ter um elemento do materialismo histórico, mas ao mesmo tempo a religiosidade entra como um elemento importante, tem um elemento do historicismo, tem uma influência do Freud. Bom, qual foi a proposta que eu pensei para seguir nesse 4º volume, para tentar apreender um pouco dessa complexidade dos pensamentos, seja historiográficos, seja de filósofos? A ideia aí é a proposta, responder a seguinte pergunta: será que a música pode nos oferecer um modelo para tentar apreender essa complexidade? E a música pode oferecer à teoria da história esse modelo? Aí eu trabalho com uma noção nova para a teoria da história, mas antiga para a música, que é a ideia do acorde. O acorde, na música, ele pode ser definido como um som produzido pela reunião de vários sons, produzindo um som novo. E exatamente o que eu trago isso é para pensar, será que os pensamentos autorais de diversos autores que a gente possa analisar, eles também não podem ser entendidos como acordes? No caso, acordes teóricos, eu poderia entender um pensamento como um acorde formado por diversas influências, inclusive os paradigmas que eu discuto nos 3 primeiros volumes. Então, a nova proposta, nesse caso, é uma proposta de leitura da complexidade dos pensamentos autorais, sejam eles de historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, uma leitura dessa complexidade a partir de uma metáfora trazida da música, que seria a metáfora do acorde. Resumindo em poucas linhas, embora para eu transmitir a ideia seria necessário um pouco mais de tempo, mas isso vai ser feito na palestra, mas seria basicamente isso. Essa nova proposta que eu estou trazendo como guia para esse 4º volume da coleção, que é exatamente onde tem a parte que eu diria que é uma nova proposta. Porque as anteriores é mais uma exposição clássica dos conteúdos tradicionais da teoria da história. E o 4º volume propõe uma nova maneira de enxergar essa complexidade. Como seus colegas do curso de História estão vendo essa nova proposta? O livro ele acaba de ser lançado, ele tem um mês, né? Então eu ainda não tive tempo para testar a recepção dos meus colegas historiadores a esse 4º volume.
Embora alguns já me receberam essa ideia de maneira com entusiasmo, né, essa possibilidade. Sempre é uma nova maneira de ver as coisas, né? A Areja traz novas possibilidades, você começa a enxergar as coisas de nova maneira. É cedo ainda para ver qual vai ser a reação de maneira geral, né? Porque a reação aos 3 primeiros volumes, eu tenho a certeza que vão ser, porque ele já é um conteúdo já clássico, então é um conteúdo que pode ser utilizado didaticamente direto nos cursos de graduação. Agora, realmente, o 4º volume é uma proposta inteiramente nova, que é de unir 2 campos separados, né? Quer dizer, a teoria da história e a música, e tentar a partir dele ver como um consegue iluminar o outro. Realmente eu estou na expectativa de ver como o meio de historiadores vai receber essa nova ideia, né? Essa nova proposta, até como de seguir para tentar apreender um pouco da complexidade. A história sempre está em constante evolução e se reciclando permanentemente. É importante esse intercâmbio também entre universidades aqui na UEM para que isso continue, né? Exatamente. E você tocou numa questão importante, que é a base fundamental de todo mundo que trabalha com essa área da teoria da história, que é a parte do ensino de história que procura municiar ao historiador os modos de trabalhar a história. Assim como um historiador tem história antiga, história medieval, história contemporânea, as chamadas disciplinas de conteúdo, ele tem disciplinas que ensinam o historiador a fazer história, a conceber a história. E você tocou na questão muito precisamente, porque a teoria da história, ou seja, os modos de ver a história, de entender os pensamentos dos historiadores e também as épocas que são dadas nesses diversos conteúdos, a teoria da história está sempre em contínua transformação. Uma época nunca enxerga exatamente da mesma maneira as outras épocas. Por isso a história precisa ser sempre refeita a cada instante. Cada nova geração de historiadores introduz uma nova maneira de olhar o passado e de olhar a própria história enquanto campo de conhecimento. Então essa mutabilidade, essa busca do novo, de novas formas de olhar para as coisas, mesmo que os antigos conteúdos, ela é uma busca constante, sobretudo nessa parte do ensino de história que trabalha com a teoria da história, ou seja, com o ensino dos fazeres historiográficos. Também está sendo lançado neste evento o livro Historiadores do Nosso Tempo, organizado pelos professores Marcos Lopes, da Universidade Estadual de Londrina, e o professor Sidney Munhoz, da Universidade de Maringá. Professor Marco, foi difícil organizar esse material? Olha, toda organização de livro traz a sua complexidade, né? Esse particularmente foi muito difícil. Haja vista a riqueza temática, o número de colaboradores envolvidos, a complexidade dos temas. Portanto, eu diria que é um livro que deu muito trabalho, mas que compensou também, porque o resultado foi muito satisfatório. É um livro que, inclusive, está sozinho no nosso mercado editorial. É um título que vem, inclusive, fazer, creio que, uma bela carreira, na medida em que é um material de muita utilidade para alunos de graduação em História. Enfim, é um título necessário para a graduação em História. Professor Sidney Munhoz, da UEM, quantos colaboradores participam do livro? Contando com os 2 organizadores, nós somos em 16. E cada um desses colegas, ou uma dupla deles, escreveu um capítulo versando sobre um grande historiador estrangeiro que influenciou a historiografia brasileira nas últimas 3 décadas. A ideia do livro foi fazer uma síntese da produção desses grandes historiadores e apresentá-los aos nossos estudantes, possibilitando que eles tenham uma compreensão do conjunto da produção desse autor e não apenas aquele contato com fragmentos que normalmente ocorre nos nossos cursos de graduação. A nossa ideia ao concebermos
esse projeto foi exatamente oferecer ao público que está se iniciando em leituras na área de história os conceitos fundamentais da historiografia, da forma como eles aparecem em grandes obras de grandes profissionais. Então o livro, na verdade, ele tem uma virtude, a meu ver, que é a de traduzir conceitos de alta complexidade. Normalmente, quando o aluno iniciante começa a exploração de uma dessas grandes obras, ele encontra um trabalho enorme pela frente, porque ele não tem esse tradutor, não é, dos conceitos, e o nosso livro ele vem prestar esse serviço. Senhor, e também significa uma parceria entre a Universidade de Maringá e a UEL? Veja, nós temos aí uma longa parceria a envolver diversos colegas, e no caso específico o professor Marcos Lopes passou um ano conosco aqui no programa de pós-graduação em História. Esse livro é resultado de um projeto pensado pelo professor Marcos e que ele me propôs. Nós assumimos a parceria e desenvolvemos ele como um projeto dentro da UEM. Então acho que o resultado é muito bom nesse aspecto. É o melhor tipo de parceria que a gente pode ter. Aquela que efetivamente nós unimos o útil ao agradável. Sentamos, pensamos, idealizamos, produzimos um livro e tornamos ele público. E os acadêmicos já podem contar com esse livro? Já estão usando, nós já temos aqui, já estamos utilizando ele nos cursos aqui. Acreditamos que o livro vai ocupar um espaço, como o Marcos disse, né, bastante significativo no mercado editorial brasileiro. Por quê? Porque no Brasil, regra geral, se dá esses autores importantes para os estudantes, como Thompson, Hobsbawm, Chartier, Gruzinski e muitos outros, se dá de forma fragmentária. E aqui o estudante vai conhecer o conjunto dessa obra e, como o Marcos diz, por meio de um intérprete que vai tornar mais fácil a compreensão dos conceitos e dos métodos que esses historiadores utilizaram.